Olá, boa noite. O TN2 de hoje começa com o sofrimento de uma mãe que decidiu acorrentar a própria filha em Vila Velha. A jovem é viciada em crack e tentou atacar a mãe com uma faca. A família já não sabe mais o que fazer. A corrente foi posta em volta à cintura, fixada ao arame farpado da cerca, fechada a cadeado. Presa para o bem dela, segundo os familiares, uma adolescente de 17 anos. Um martírio vivido por uma mãe que não sabe mais o que fazer. Melhor que estar aqui recortado que eu vi ela dentro do caixão. Igual aconteceu. O que acontece? Que todo mundo vê os filhos morrer por causa dessa porcaria que veio para destruir o ser humano. Não é de hoje que a filha é usuária de drogas, crack, infelizmente. A mãe descobriu depois que ela voltou a morar com a família. Quando ela separou do marido dela, que o cachimbo dela caiu nas coisas, quando eu fui pegar a bolsa dela. Ela sempre me enganou, falava que nunca usava crack. Sempre me enganou. Desde então, a vida dessa mãe é peregrinar entre casas de usuários por toda a região. Hoje pela manhã, ela, com a ajuda de outras duas vizinhas, foram buscar a adolescente mais uma vez. Ela pegou uma pedra me xingando, pegou uma pedra para mim. Eu fui pegar uma pedra e dei uns tapas nela também. Não minto, bati também. Pois é, depois que essa adolescente chegou em casa, ela ainda estava furiosa. Ela ainda estava sob efeito de drogas e queria sair de casa, queria voltar para o lugar onde ela estava utilizando a pedra, o crack. E aí ela tentou então agredir a mãe. Ela pegou essa pedra aqui, gente. Essa pedra aqui que é pesada, pedra de calçamento, utilizada em calçamento, para tentar agredir a mãe dela. Não satisfeita, diante do vício, da abstinência, da vontade, ela também pegou essa faca. Vocês estão vendo? Essa faca aqui, na tentativa de agredir a mãe dela. Uma situação muito complicada, a família já não sabe mais o que fazer. Uma vizinha minha foi e tomou a faca dela, que é a grandona, foi e pediu, falou, me dá a faca, você não vai fazer isso com sua mãe não. A solução para controlar a jovem foi a corrente. Por pouco mais de 4 horas ela ficou assim, presa, amparada pela família, dopada de calmante, até que eles fossem orientados a procurar a ajuda do SAMU, que fez a remoção do adolescente em seguida. Para a mãe, a esperança permanece. Ela quer de volta a filha sorridente e que sempre foi tão ligada e amável a todos da família. Eu prefiro ela aqui ou indo para a clínica. Gente, olha só. A Secretaria de Saúde do Estado afirmou que em casos de surto, o SAMU deve ser acionado para que a pessoa seja encaminhada a um hospital de referência. Orientou ainda que o primeiro atendimento é feito nas unidades básicas de saúde. Os casos graves são atendidos no Centro de Atenção Psicossocial. A Secretaria de Direitos Humanos do Estado afirmou que familiares de pessoas que enfrentam problemas em decorrência do uso de drogas podem buscar ajuda na Rede Abraço, mas é preciso que a pessoa queira receber o atendimento. Esse serviço funciona na rua 13 de Maio, no centro de Vitória. A gente mostrou aí as consequências de quem usa droga e tem também quem fica no meio dessa guerra do tráfico nos bairros de Vila Velha. Vamos ver essa imagem, olha só. É um suspeito de homicídio, ele passa caminhando tranquilamente pela porta da loja, volta e atira lá dentro. Um motoboy, gente, foi morto. O suspeito passa tranquilamente pela calçada, olha para o interior da loja e entra no local. É aí que ele dispara contra a vítima. Funcionários do estabelecimento logo correm por uma outra porta. Segundos depois, o suspeito também foge do local. A vítima dos disparos é Luiz Cláudio Silva Júnior, de 23 anos. Ele foi morto dentro dessa loja de carros em Vila Velha. O comércio fica próximo à Avenida Lindenberg e do batalhão da Polícia Militar. De acordo com testemunhas, vários tiros foram ouvidos no momento do crime. Eu estava no ponto de ônibus e ouvi 10 tiros. Levei um susto que parecia que era um queima de artifício, né? Soltando bomba, né? Aí depois que o povo começaram a aglomerar, aí eu saí do ponto e vim ver. Luiz Cláudio chegou aqui na loja de carro por volta do meio-dia. Ele é ex-funcionário do estabelecimento e tinha vindo visitar uns amigos. Foi aí que ele foi surpreendido por um homem que já chegou na loja atirando contra ele. A vítima foi atingida por pelo menos 5 disparos. Todos eles na região do pescoço. Para ajudar na fuga, um comparsa de moto esperava pelo suspeito no fim da rua. As 2 amigas minhas que estavam do meu lado viu o cara
que chegou e montou na moto e saiu. Familiares e amigos estiveram no local do crime, mas preferiram não gravar entrevista. Luiz Cláudio morava com a irmã no bairro Santa Mônica. Um amigo da vítima disse apenas que a situação no bairro está bem complicada. O delegado responsável pela ocorrência relatou que o tráfico de Santa Mônica está em conflito com o IBIS. Um outro conhecido da vítima contou à polícia que Luiz pode ter sido confundido com um amigo dele que está preso. Para a família, ainda é um crime sem respostas. Estão surpresos porque Luiz era muito trabalhador. Segundo a polícia, as investigações estão em andamento e as denúncias podem ser feitas ao 181. Você não precisa se identificar. Em Vitória, criminosos se passaram por trabalhadores da limpeza e assassinaram um homem no bairro Vila Palestina. A vítima teve a arma roubada. Helenilson Ferreira Gonçalves, de 39 anos, foi executado a tiros nessa rua, que fica no bairro Nova Palestina, em Vitória. No corpo da vítima foram encontradas pelo menos 8 perfurações. Marcelo estava com um amigo minutos antes do crime. Falei com ele, que eu tinha um terreno à venda, que ele conhece muita gente, é uma pessoa muito querida aqui na comunidade. Aí pedi a ele para soubesse de algum comprador, para poder me indicar, ou se ele mesmo quisesse. Falei, vou guardar a bicicleta então depois e passo lá na sua casa. Aí recebi uma ligação que eles tinham assassinado ele. Da vítima foram levados vários pertences: cordão, pulseira, relógio e uma pistola. Helenilson tinha posse de arma por participar de um clube de tiro. Era atirador esportivo. Inclusive, estava armado porque pretendia ir ao clube. Testemunhas contaram que a vítima e outros 2 amigos estavam passando aqui por essa rua quando viram 2 rapazes que faziam um serviço de capina aqui no meio-fio. Inclusive, essa enxada era usada por um deles. Neste momento, a vítima teria desconfiado porque esses rapazes não estavam uniformizados. Eles passaram direto, mas logo depois retornaram e resolveram questionar a esses rapazes de qual empresa eles seriam. Foi nesse momento, então, que os rapazes estavam armados e enquadrados os 3 amigos. Mandaram que os 3 deitassem aqui no chão. 2 deles levantaram e saíram correndo, mas a vítima acabou ficando aqui. Os bandidos fugiram a pé. No bairro, moradores estão chocados com a violência. Helenilson era casado, tinha filhos, trabalhava como autônomo, alugava casas e ônibus. Inicialmente, o crime é investigado como latrocínio, roubo seguido de morte. Moradores contaram para a polícia que ele também teria costume de emprestar dinheiro na região, como serviço de agiotagem. Agora, a Polícia Civil investiga o crime. É até difícil saber o que levou isso, porque era um cara muito forte, era um cara muito querido na comunidade, nascido e criado aqui, né? Bem, a Polícia Civil diz que diligências estão em andamento e os detalhes não serão divulgados por enquanto. A chacina em Vila Valério, no norte do estado. 4 suspeitos estão sendo procurados pela polícia. A mãe, a filha, o genro e um filho foram assassinados a tiros. Segundo a polícia, o alvo era o namorado da menina, mas a família inteira foi morta como queima de arquivo. A polícia já sabe que são 4 suspeitos de assassinar a família. A chacina aconteceu em Vila Valério, no interior do Espírito Santo. Os criminosos estavam armados quando invadiram a casa. Um rapaz, identificado apenas como Vinícius, era o alvo principal dos bandidos. Pelo corpo do jovem foram encontradas 15 perfurações. O restante da família acabou morta como queima de arquivo. A princípio, 4 indivíduos chegaram em motocicletas por volta das 6 horas da manhã. A gente acredita que 2 deles provavelmente entraram na casa, onde encontraram o Vinícius e a namorada. Outros 2 fizeram cerco, o que impediu que a mãe e o filho conseguissem fugir. Segundo a polícia, os 4 suspeitos entraram na residência, onde encontraram a família. No quarto estava a Karine e o namorado Vinícius. Ali mesmo eles foram executados.
Mãe e filho pularam a janela em direção a uma plantação de pimenta a poucos metros dali, mas logo foram alcançados pelos criminosos. Na casa estava a lavradora Clausira Flegger, de 41 anos, e os filhos Leandro Flegger, de 22, e Karina Flegger, de 15 anos, além de Vinícius, o namorado de Karine e principal alvo dos disparos. Nossa principal linha de investigação nesse momento é que foi uma execução relacionada ao crime de tráfico de drogas, que ocorre na região de Vila Valéria e Jaguaré. A gente acredita que os criminosos foram inicialmente para matar ou assassinar Vinícius. Vinícius, ele tem até passagem aqui por São Gabriel, por um envolvimento com o tráfico de drogas. Segundo informações, ele já havia sido preso no estado de Minas Gerais por crime da mesma natureza. Então, o que a gente pensa é que possivelmente ocorreu algum desacerto, como eles falam, no linguajar deles, entre os integrantes de uma associação, e eles simplesmente foram executar Vinícius e mataram o restante da família para impedir que qualquer prova ficasse para trás. Que tragédia, né? Ter uma pessoa dessa dentro de casa. Olha, qualquer informação que ajude a polícia pode ligar para o 181. O delegado falou ainda sobre uma investigação de uma suspeita de estupro na região. Uma menina de 14 anos teria engravidado do próprio irmão de 21 anos. O bebê morreu no 9º mês de gestação. Vamos ouvir a sua. É uma família do interior de Valério. A irmã acabou engravidando do próprio irmão e durante o trabalho de parto essa criança faleceu, ou já era um natimorto possivelmente. E o inquérito está instaurado na delegacia. A gente, nos próximos dias, possivelmente vai ouvir o suspeito com a versão dele, mas segue sigilo. A vítima desse tipo de crime geralmente é ouvida em juízo, até para evitar qualquer tipo de novo constrangimento. Então, a gente vai representar para que essa oitiva seja realizada pelo magistrado da cidade. Olha, a menina está internada na UTI porque sofreu complicações no parto. Esse caso, gente, aconteceu num assentamento em São Gabriel da Palha. Em Cariacica, um ajudante de pedreiro morreu após ser baleado dentro de casa. O homem chegou a implorar para que os criminosos não atirassem na família dele. O crime aconteceu nesta casa simples, que fica no bairro de Padre Matias, em Cariacica. Dentro da casa, a mulher dele, de 24, o filho de 2 meses e as enteadas de 5 e 7 anos. 2 homens chegaram até aqui. O armado entrou e se deparou primeiro com a mulher. E a reação do homem foi apontar a arma para a cabeça dela. Ele apontou a arma na minha cara, segurou meu braço, aí eles foram no banheiro. Juvenil Lazário Lima de Carvalho, de 28 anos de idade, estava tomando banho e lá foi surpreendido. Foram vários disparos. Ele ainda tentou se defender atirando uma pedra contra o assassino, mas não adiantou. Foi atingido por 5 disparos. Ao ser surpreendido, ele ainda implorou pela família. Falou, só não mexe na minha família. E aí os caras começaram a atirar, deu 5 disparos. Aí, pelo que eu fiquei sabendo, pegou 3 nele, por causa que eu não via mais nada, só via sangue. O bebê de 2 meses estava nessa cadeirinha. E olha o que achamos embaixo dela, parte de uma munição. Ferido, o Juvenil conseguiu se safar do assassino e saiu correndo, indo cair no quintal do vizinho. E olhem só, baleado, ele ainda conseguiu ter forças para caminhar até a casa dele, se vestir e, com a ajuda da mãe e de um vizinho, ser levado até o hospital. Mas ao chegar lá, ele não resistiu e morreu. A família está assustada e amedrontada com o que viu. O executor, segundo testemunhas, usava um uniforme de penitenciária, na cor laranja. Ele não usava máscara, mas não foi reconhecido por ninguém aqui no local. A principal suspeita para o crime é vingança, mas nem a família sabe qual seria a razão para isso. Olha, até o momento, nenhum suspeito foi preso. Rússia ataca a Ucrânia e você vai saber como essa guerra pode ter reflexos aqui na economia do Espírito Santo. Nós voltamos já já. Essas imagens que você vê aqui no LED são da invasão da Rússia à Ucrânia. O mundo observa atento os desdobramentos da guerra na Europa. O reflexo para o Brasil e o Espírito Santo está na economia. O barril do petróleo, por exemplo, já ficou mais caro.
A capixaba Liara Vojnovic, casada com um jogador de futebol e que vive em Kiev, na Ucrânia, postou nas redes sociais a situação no país após a invasão russa. Nessa imagem, feita dentro de um carro, é possível ver tanques de guerra ucranianos circulando nas ruas. Em seguida, ela relatou a situação deles que estão abrigados em um hotel, deixando clara a tensão que existe nesse momento. É desesperador ver os nossos filhos, as pessoas que estão aqui. Com medo, a capixaba chora, pede que o vídeo circule para o máximo possível de pessoas, pedindo atitude da embaixada no Brasil, no país atacado. A gente fala com a embaixada e a embaixada diz que está tudo bem, que é o melhor lugar para a gente ficar, mas não é aqui que a gente quer ficar. Agora, diante dessa situação, a gente se pergunta como esse conflito, que está acontecendo basicamente a um oceano de distância, pode afetar o nosso estado. O que esse conflito pode causar para o Espírito Santo? Para esse economista, o conflito já deve ser sentido economicamente no estado e no país em breve. Principalmente quando o assunto é o petróleo, a matéria-prima da já cara gasolina. O barril de petróleo passou hoje de $100, foi para 105. Isso vai ter reflexo em todo o tecido econômico brasileiro, porque o petróleo, como os economistas dizem, ainda é o sangue da economia mundial, o sangue da economia brasileira. E isso vai se espraiar para toda a pirâmide social brasileira e vai ser um impacto aí no tecido social, sobretudo nos estamentos menos favorecidos, mas que necessitam comer e comprar. Além disso, a inflação, que já está alta, pode se manter elevada e o setor agrícola, que usa fertilizantes principalmente vindos da Rússia, pode ser impactado. Nosso agronegócio precisa disso. Então você imagina se você não tiver esse fertilizante à altura daquilo. Nós vamos derrubar a nossa produtividade de um setor que segura a economia brasileira. As atenções no mundo se voltam para um conflito que pode gerar uma guerra de escala mundial. A onda pode chegar em todos os pontos do planeta, principalmente de forma econômica, atingindo o bolso e o prato de comida na mesa. No momento que a Rússia não puder soltar o seu trigo e também a própria Ucrânia, que são grandes produtores, você vai ter uma redução de oferta. Reduzindo a oferta, a procura continua a mesma e tende a aumentar, e os preços aumentam. Então a Argentina vai aumentar o preço e quem vende vai aumentar o preço. Olha, o Ministério das Relações Exteriores disse que 500 brasileiros vivem em Kiev, na Ucrânia. Orienta que quem está nas regiões de conflito mantenha contato diário com a embaixada. O Itamaraty também tem um telefone de plantão para que os familiares tirem dúvidas. O DDD é 61 98260 0610. Uma carga de cigarro avaliada em R$300 mil foi apreendida pela Polícia Rodoviária Federal. A carga, 60 caixas de cigarros, estavam neste caminhão que foi interceptado pela polícia na rodovia do Contorno, em Cariacica. O condutor de outro caminhão foi rendido na serra e obrigado a parar. A carga, então, foi transferida para esse caminhão aí que tem placa clonada. A intenção da quadrilha era ficar com as caixas de cigarro, mas a polícia foi acionada e conseguiu prender pelo menos um dos suspeitos. Outros 3 ainda estão sendo procurados. Toda a carga, então, foi recuperada. A seguir, Conselho de Saúde pede mais ônibus nas ruas, medida para evitar o contágio da Covid. Aguarde o nosso retorno. Desde o início da pandemia, um dos principais pedidos é em relação ao distanciamento social, né? Mas como cumprir isso dentro de um ônibus? Fica difícil, né? Diante do problema, o Conselho Estadual de Saúde recomendou ao governo que aumente o número de coletivos para conseguir atender a toda a população. Ônibus superlotados, aglomeração nos terminais, principalmente a caminho do trabalho ou na volta para casa. Cenário comum e preocupante, já que ainda estamos em época de pandemia do coronavírus. Rafael trabalha no centro de Vitória e mora em Eldorado, na Serra. O jeito é se arriscar. Quero chegar em casa, então a única alternativa é ônibus cheio. Diante do problema, o Conselho Estadual de Saúde do Espírito Santo recomendou ao governo do estado que aumente o número de ônibus do Transcol que circula pela Grande Vitória. A recomendação já foi
foi publicada no Diário Oficial. Justamente pelo número de pessoas que estão aumentando, né, que tem aumentado com a contaminação do Omicron. Então, assim, a gente tem visto que os hospitais e as unidades de saúde estão superlotadas sempre. Geisa também ressalta a importância da fiscalização quanto ao uso de máscaras e distanciamento dentro dos coletivos. As pessoas estão no ônibus, uma parte usa máscara e outra parte não usa máscara. Isso é inadmissível. Atualmente, 1.600 ônibus do sistema Transcol circulam pela Grande Vitória. Segundo o Sindicato dos Rodoviários, deste número, 300 têm ar-condicionado. E para quem precisa de usar o transporte público, o número maior, principalmente no horário de pico, seria o ideal para evitar principalmente a contaminação pela Covid-19. Mas fica difícil evitar contato físico dentro de um ônibus lotado. Realmente, se tivesse mais ônibus, seria bem melhor. Nem adianta, então, esperar um próximo, porque sempre chega cheio. Exatamente, tá cheio. A gente entra assim mesmo, sabe? Eu, por exemplo, ela mora aqui, pega o serviço 6 horas. Eu também pego o serviço 6 horas. Então, quer dizer, se vem cheio, a gente tem que ir assim mesmo, não tem jeito. Sanusi também reclama dos ônibus cheios. Como manter distanciamento se está num lugar aglomerado? E como desaglomerar se o ônibus está todo cheio? Se tivéssemos mais demanda, né, de ônibus, não estaríamos correndo tanto perigo, porque as pessoas iam se locomover com mais facilidade. Pois é. A Secretaria de Mobilidade do Estado diz que a frota do Transcol está operando com 100% nas ruas desde outubro de 2020, com 1.600 ônibus em média para atender a demanda. Em relação ao uso da máscara, continua sendo obrigatório, viu, gente? E que a fiscalização é feita de forma sistemática. O TN2 fica por aqui, gente. Muito obrigada pela sua audiência. Uma boa noite. Até amanhã.